Olá! Hoje nós vamos falar sobre comunicação e vamos falar sobre a arte de acolher, inspirada pela deusa Hestia. Hestia é a deusa guardiã do fogo. Hestia é irmã de Zeus e é uma das deusas virgens. Hestia é uma mulher que não quer se casar, que não quer se relacionar, mas que pede a Zeus que lhe permita ficar como a protetora e guardiã da cidade, do lar, do estado. E esse é o símbolo de Hestia. Hestia, que é uma mulher, que é uma deusa e representa essa mulher que quer proteger, que quer acolher. Essa mulher que sempre tem um ombro amigo. Essa mulher que tem uma habilidade de ouvir o outro e de saber exatamente a hora em que falar, o que falar, como falar. Sabe quando a gente procura aquela pessoa que a gente sabe que não vai nos julgar, mas que ela vai nos acolher, né? Não como aquela mãe ou pai que passa a mão na cabeça e minimiza, né, os problemas ou as coisas erradas, não. Mas é aquela mulher que age sempre com muito amor. O amor é o que a conduz, né, nas suas atitudes e nos seus comportamentos e principalmente naquilo que ela fala, né, com o outro, como sendo uma grande conselheira. Quem é que não tem, né, uma amiga, uma tia que tem exatamente esse perfil de Hestia? É aquela para quem a gente tem vontade de correr sempre que a gente tem alguma dificuldade ou algum problema, não é verdade? Então a gente vai falar um pouquinho dessas questões e algumas estratégias que podem nos ajudar a nos tornarmos um pouco Hestia, para que a gente tenha essa habilidade na comunicação com o outro. A gente já falou do que é empatia, do que é rapport, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no mesmo nível do outro. E quando a gente fala de Hestia, a gente está falando de questões que vão até além disso. E aí eu vou dar algumas dicas para você. O que eu posso dizer, né, e eu gosto muito dessa frase, é que o amor é sempre a resposta. Não importa qual seja a pergunta, o amor é sempre a resposta. E aí, se o amor é um meio, né? O amor, ele precisa ser o meio para absolutamente tudo que a gente faça na vida. O amor nunca deve ser o fim. Quando eu digo nunca deve ser o fim, é porque a gente vê muita gente justificar uma série de atrocidades dizendo que foi amor, né? Então, o fim seria isso. Eu matei por amor. Não, por amor ninguém mata. Porque o amor tem que ser o meio para que a gente tenha, inclusive, vida, não é verdade? Então, não tem essa história de que o amor é o fim que justifica qualquer coisa. Não, o amor é o meio que justifica o fim. E o fim tem que ser sempre a vida, tem que ser sempre a verdade, tem que ser sempre o carinho, né? Então lembra sempre disso, o amor é o caminho, o amor é a resposta. E aí a gente tem um conceito em coaching, né, que é um conceito de mapa mental, né? E que a gente diz que cada pessoa age de acordo com o seu mapa, ou seja, cada pessoa age de acordo com o seu, com as suas experiências, com as suas vivências, né? A gente não pode nunca esperar que o outro seja igual a gente. E qual que é o grande problema de comunicação muitas vezes? O problema da comunicação não é bem aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende, não é verdade?
Com certeza você já ouviu isso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar sempre que o outro tem um mapa mental que não necessariamente, que nunca necessariamente será igual ao meu. Então, para que eu estabeleça uma boa comunicação, eu preciso entender o outro. Por isso que a gente fala tanto de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque o outro teve vivências, realidades, né? Uma série de questões que são completamente diferentes da minha. Então, é muito importante a gente identificar o outro como um ser único. Uma outra questão é que a gente diz que o fracasso não existe e somente existe um feedback. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre que eu faço alguma coisa e que eu erro, que eu não acerto, né, que acontece alguma coisa errada, na verdade o que deve existir por trás disso é um feedback de aprendizado, né? O feedback é olhar para trás e aprender com o que aconteceu, aprender com os erros. E tem um termo muito interessante que a gente usa hoje, que é o feed forward. Forward é para frente. Então, sempre que eu dou um feedback, eu vou, ok, vamos olhar então o que aconteceu, por que aconteceu errado, aonde foi que a gente errou e pode aprender para fazer diferente e não errar de novo. Mas o feed forward, ele vai até além disso, né? É você imaginar como que vai ser se você não cometer mais o mesmo erro na sua vida, né? Quais são os ganhos que você vai ter? E aí é sempre esse exercício, gente, de aprendizado, né? É aprender com os erros. E uma dica, sempre que você for dar um feedback, seja para um colaborador, seja para o seu filho, seja até para o seu cônjuge, tenta sempre partir e primeiro começar com algum elogio, né? E elogio sincero, obviamente, a gente aqui não está falando de nada fake, a gente está falando aqui de verdades. Mas sempre elogie, diga sempre para a pessoa o que ela tem de pontos bons, que você reconhece, que você sabe, você percebe que ela errou, né? E como que ela pode fazer para não errar mais. Então, o feedback é um aconselhamento, porque você que viu de fora, você consegue ter uma visão diferente e melhor daquela pessoa que estava ali no olho do furacão quando a coisa aconteceu e o problema aconteceu, né? Então, sempre pense nisso. Um feedback acompanhado de um feed forward para que a pessoa possa imaginar, pensar o que seria se ela não tivesse cometido esse erro e se ela não cometeu o erro mais e o que ela aprendeu com isso, né? Depois a gente diz que o significado de uma mensagem é a resposta que se obtém, que é o que eu já falei, né? A gente tem a responsabilidade de fazer o outro nos entender. A gente parte do princípio sempre de que a comunicação é aquilo que eu falo e nem sempre é assim. Aliás, quase nunca é assim, né? O que eu falo não é necessariamente o que o outro entendeu. Então é sempre bom a gente perguntar: você entendeu? Tá claro para você? Você compreendeu o que eu quis dizer? Você tem alguma dúvida? Né? Então, sempre que você falar com o outro, certifique-se de que o que você está dizendo é o que ele está entendendo, né? E você não precisa para isso gritar, esbravejar, impor, né? Mas sempre recorrer a perguntas para verificar se o outro entendeu. Uma outra questão que eu adoro e que eu sou testemunha disso, gente, é a de que quando a gente muda, tudo muda e é incrível. Eu sempre fui uma pessoa de estupim curto, de pouca paciência. Eu tinha atitudes, assim, às vezes, de gritar muito, né? E quando eu comecei a entender cada vez mais, e mais do que entender, a praticar tudo isso na minha vida, eu percebi que quando eu mudava, por exemplo, se eu ao invés de perder a paciência, se eu ao invés de gritar, esbravejar, né? Porque quando eu gritava, esbravejava, o outro fazia a mesma coisa, o outro gritava, esbravejava, e aí o negócio virava um caos, uma guerra, uma confusão. E aí, quando eu entendi que eu podia ser muito mais serena,
que eu podia ser muito mais racional e que eu teria que mudar para que o outro mudasse, gente, parece que aconteceu uma mágica na minha vida e juro para vocês, os meus relacionamentos, todos eles melhoraram 100%. Com os meus filhos, com a minha mãe, com meu pai, né? Meu pai já faleceu em 2014, infelizmente, mas eu tive tempo de aprender isso, inclusive com ele, porque a gente tinha muito conflito na minha adolescência, por exemplo, eu tive muitos conflitos com meu pai, mas no fim da vida dele eu consegui ser uma pessoa extremamente paciente com ele, consegui me colocar no lugar dele muitas vezes, né? E de conseguir muito dizer para ele o quanto eu amava. Então, e é interessante isso, né, gente? Quando a gente diz, principalmente que a gente ama uma pessoa, ela retorna pra gente. Meu pai nunca foi muito de dizer que amava a gente. E aí, quando você diz isso, ele começa, um dia ele só ouve, outro dia ele dá um sorriso, e depois um dia ele diz, minha filha, eu te amo, né? Então, desculpa, eu fico emocionada, porque isso é um fato que aconteceu na minha vida. Eu percebi e cada dia é recorrente isso. O fato de eu mudar faz com que tudo e todos mudem ao meu redor. Então pensa muito nisso, né? E outra coisa é que, gente, não tem como a gente não se comunicar, né? Nós somos seres humanos e uma das maravilhas, né? E uma das, vamos dizer, como é que chama? Prioridades, não. Uma dos privilégios do ser humano é se comunicar. E a gente tem uma possibilidade de se comunicar verbalmente, não verbalmente. O que é não verbalmente? A gente comunica com caras e bocas, né? Não, a gente comunica com caras e bocas. A gente se comunica com o corpo. Eu me comunico muito com as mãos. Eu não sei se vocês já repararam, eu tenho que ter cuidado com as minhas mãos, né? E a gente se comunica de todas as formas possíveis e a gente sempre deve prestar atenção, né, nessas possibilidades todas. Às vezes a gente não precisa falar, a gente só precisa dar um sorriso e com um sorriso muitas vezes a gente está comunicando tudo, não é verdade? Bom, a outra coisa, gente, que eu adoro, que a gente usa isso muito no coaching, da psicologia positiva, e eu vou ter que confessar para vocês que, graças a Deus, eu aprendi isso muito cedo, porque eu me lembro que com 8 anos de idade, um dos primeiros livros que eu li, né, foi a Poliana. Poliana menina, depois eu li Poliana moça. A minha geração era uma geração que lia Poliana. E Poliana é exatamente um romance de psicologia positiva, né? Porque ela é uma menina que fica órfã e vai viver com uma tia. Essa tia era muito rica, mas a tia era uma pessoa, vamos dizer, má. E ela, já de cara, quando Poliana chega, ela coloca Poliana no sótão, né? De uma casa que era uma mansão e ela põe Poliana para viver no sótão e Poliana chega lá e Poliana é aquela menina que ela consegue ver o lado positivo em absolutamente tudo. O sótão era frio, o sótão era escuro, o sótão era pequeno, mas quando ela viu, e tinha uma janela pequenininha, mas quando ela abriu aquela janela, ela teve uma gratidão enorme e ela enxergou uma vista maravilhosa que ela todos os dias de manhã, né, acordava e agradecia pelaquela vista. Então, gente, ser positiva é maravilhoso e também eu posso dar um testemunho para vocês. Muda a vida da gente quando a gente passa a enxergar a intenção positiva em tudo na vida. Como eu disse para vocês, o meu pai faleceu em 2014 e todo mundo, cada uma de vocês, com certeza já perdeu um ente querido. Se não perdeu ainda, perdeu alguém muito próximo, um amigo, né? Um colega. Mas é uma dor que todos nós sabemos qual é quando a gente perde alguém que a gente ama muito. E eu me lembro que no dia da morte do meu pai, eu consegui escrever uma carta de gratidão enorme para ele. Uma carta em que eu enxergava tanta intenção positiva naquilo. Eu enxergava que Deus estava tirando o meu pai, né, de um momento de sofrimento. E mais importante ainda, mais do que chorar a perda do meu pai, eu consegui
sorrir e até às vezes gargalhar, né? Quando eu me lembrava de cada momento que a gente viveu, de cada coisa que eu aprendi com meu pai. Então, assim, eu só consegui enxergar coisas positivas quando ele foi embora, porque eu tinha certeza que ele tinha cumprido a missão dele e que ele estava indo para um outro plano, porque era a hora dele ir e ele estava sendo também libertado, né, desse plano aqui, né, e de mais sofrimento, de mais dor. Então é isso. Tenta ser sempre muito positivo, você vai ver o bem que isso faz na sua vida, né? E a gente lembrar, gente, sempre que a pessoa é muito mais do que o seu comportamento, né? A gente, de novo, isso é uma atitude que a gente fala sempre de empatia, né? Às vezes a gente entender por que a pessoa está sendo tão agressiva, por que a pessoa está sendo tão impaciente, né? Peraí, vou relevar, ou então assim, deixa eu me colocar no lugar do outro, e como Estia, deixa eu ver o que eu posso ajudar, né? Vamos tentar entender esse outro, o que está acontecendo, por que ele está vivendo e está se comportando exatamente dessa forma, né? Então, empatia sempre. E a outra coisa é que o mente e o corpo estão diretamente ligados e um afeta o outro. Quem me conhece sabe da minha história de esclerose múltipla e eu vou falar nela aqui mais uma vez, porque eu acho que é exatamente a minha prova de que corpo e mente se completam e que um não vive sem o outro. O diagnóstico de esclerose múltipla realmente é um diagnóstico difícil, é uma doença autoimune que não tem cura, né? E eu fiz a opção de não tomar o medicamento, que eram injeções, né, diárias, ou dia sim, dia não, para o resto da vida. E depois de 2 surtos sendo internada com tratamento de altas dosagens de corticoide, eu decidi que eu não faria o tratamento regular. Não estou fazendo apologia que há isso, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas essa foi uma decisão madura e consciente minha. E o último surto que eu tive foi em 2010. Já são quase 10 anos em que eu não tenho absolutamente nada. Mas eu decidi que eu ia cuidar do meu corpo e da minha mente. Então eu adoto práticas diárias de atividade física, de meditação, de oração, uma alimentação saudável, porque eu não sei se vocês sabem, para o cérebro é muito importante a gente consumir, né, alimentos que são bons para o cérebro, como boas gorduras, abacate, amendoim, né? É bom a gente evitar, a gente deve evitar muito, eu como zero praticamente de comidas industrializadas, principalmente embutidos. Nossa, gente, evita esses embutidos. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, né? Bons hábitos, alimentação, mente e o corpo, tudo fica muito bem resolvido e a gente fica com uma saúde maravilhosa. A outra questão é que a gente sempre tem escolhas e ter escolhas é melhor do que não ter escolhas. Eu lembro de um episódio em que minha filha estava em Barcelona e ela estava assim muito, sabe, estava lá trabalhando de babá, aí ela fazia curso de catalão, aí fazia curso de espanhol, aí queria inscrever no outro curso, aí não sabia se queria ficar mais tempo em Barcelona, se queria voltar para o Brasil, blá blá blá. E um dia ela falou, mãe, eu tô perdida. Eu falei, minha filha, você tá perdida, sabe por quê? Porque você tem tantas escolhas. Então faça a sua gratidão, né? Ou descubra a intenção positiva nessa história toda e pensa bem qual que é a melhor escolha que você pode fazer, porque a melhor coisa do mundo é a gente ter escolhas, não é verdade? É melhor do que não ter escolha nenhuma. Então a gente é muito privilegiado quando a gente pode escolher e a gente pode sempre escolher. De novo, é aquilo que eu falei, a gente precisa ter um olhar positivo sobre a vida, porque a gente pode sempre, sempre fazer escolhas, ok? Bom, e moldar-se, o desempenho de sucesso leva à excelência, né? Você já deve saber disso, tudo que você dedica, tudo que você passa a fazer, né, com frequência, você faz com excelência. A neurociência diz
tudo que a gente faz com excelência, a gente faz no campo do inconsciente. A gente para de racionalizar. E aí eu vou dar um exemplo que você vai entender e você vai falar, nossa, Cris, você tem razão. Quando a gente, por exemplo, começa a dirigir, quando a gente aprende a dirigir, a gente está num nível de consciência absurdo. Então a gente fica, eu lembro, gente, que eu falava assim, eu nunca vou conseguir dirigir. Como que a pessoa consegue pegar no volante, olhar no retrovisor, né? Pisar no acelerador, passar a marcha. Para mim isso tudo era a coisa mais impossível que existia no mundo. Juro para vocês, eu achava que era a coisa mais difícil. E modéstia à parte, eu sou uma excelente motorista. Passei de segunda, não passei de primeira porque eu perdi a paciência naquela história lá do estupim curto, né? Eu acabei perdendo a paciência com o instrutor na minha adolescência, assim, de fogo. Mas quando a gente está no processo de aprendizado, então, por exemplo, aprendendo a dirigir, a gente está num nível de consciência absurdo, né? Então a gente não é excelente, concorda? A gente é, na verdade, muito ruim. Quando é que você fica muito boa ou muito bom naquilo? Se a gente pensar no Ayrton Senna da vida, né? Ou se na gente mesmo, quando a gente fala assim, nossa, eu sou ótima motorista. Eu sou ótima motorista porque tudo que eu faço quando eu estou dirigindo está no nível da inconsciência. Eu não fico pensando, agora eu tenho que passar a marcha. Agora eu tenho que segurar o volante. Agora eu tenho que olhar no retrovisor. Agora eu tenho que pisar no freio no acelerador. Agora, a gente não fica pensando isso, né? Então pensa nisso e lembra disso quando você também for dar um feedback para alguém, né? A excelência está no fazer. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você conheça mais Hestia e que você pratique, Ah, e a coisa mais importante que eu esqueci, gente, que é, na verdade, um dos princípios básicos que Hestia, né, nos ajuda a entender. Vamos combinar uma coisa? Não julgue. Julgar é estar sempre com um dedo apontado para o outro, 3 apontados para si mesma e 1 lá para cima, ó, que é aquele que está olhando tudo. Então, não julgue o outro. A gente nunca sabe exatamente qual é a história do outro. E quando a gente julga, a gente está se colocando num nível muito superior. E lembra, ninguém é perfeito, nem a gente. Então é isso. Eu espero realmente que você tenha gostado, que você aproveite essa aula, assista quantas vezes quiser, curte e assina o meu canal. Eu sou Cris Ferreira, um beijo no seu coração. Até!